O Câmara apresenta deste mês de julho, nós temos o prazer em receber, estar na residência de César Crepaldi, o Cezinha. Nós vamos bater um papo aqui sobre rock and roll, né, Cezinha? Gostamos muito. Já que você insiste, vamos falar do rock and roll. Vamos falar um pouco do rock and roll. E para começar, Cezinha, o que significa o rock and roll para você na sua vida? Então, depois de tanto tempo já convivendo, né, desde hobby a profissão, o rock representa para mim tudo, né? Eu construí uma profissão dentro desse meio musical e a minha vontade era sempre expandir. Então eu acho que por isso que a ideia que eu tive no início, ela deu uma fortalecida com o plano, porque todo mundo acaba largando no meio do caminho alguns planos, né? Sim. Eu não larguei, apesar de ter trabalhado em bancário, fui bancário também. Sim, verdade. Eu nunca deixei de falar desse assunto ou tentar articular alguma coisa ali ou aqui, porque eu sentia vontade de estar ampliando isso na nossa região, que era fraca, principalmente na década de 70, que foi onde eu comecei no rádio. Que a coisa é antiga aqui desse lado, velho. Aqui a coisa é antiga. Eu sei disso. E nós vamos agora voltar um pouco no tempo. Como é que surgiu essa vontade aí? O que despertou em você gostar do rock and roll, uma banda? Como é que foi? Eu vivi uma época que nós dizemos mais romântica. As rádios não tocavam, não tinha acesso a qualquer música. Então as músicas eram seletas. E tocava, na minha época, Creedence, Beatles, Folhas, Roberto Carlos, Erasmo Carlos, Mandela, a Jovem Guarda, os anos 60. Então estava todo mundo criando um âmbito musical. E nas rádios da minha mãe e da vizinha tocava isso. Tocava rock pop, pop rock. Não tinha essa parafernália que hoje existe, tem até uma riqueza dentro da cultura de cada música. Claro. Eu vejo dessa forma, não critico nada. Mas era um pouco mais fácil. Então, eu fui criado naquela época. Então, em 72, 73, eu estava ouvindo rock. Sim. Um amigo já me apresentou uma música, eu já ganhei um disco, já comprei um aparelho, comecei a gostar disso. E você lembra qual foi o primeiro disco, Cezinha? Sim, o primeiro disco... que tudo era um pouco mais devagar. Você estava ouvindo, gravava uma fita. Não era comprar disco. Sim. Tudo sempre foi muito caro. Na época, na década de 70, um pouco mais difícil. Agora, o primeiro disco que eu tive na mão, eu ganhei. Foi o primeiro álbum do Rush. Que aí até as discussões, o melhor do Rush é tal. Eu falo, não, o meu melhor é o primeiro. Porque foi um disco que eu acho que é o disco que eu mais ouvi na vida. Aí depois vem Kiss, vem Led Zeppelin. As grandes bandas da época, aqui, né, na década de 70 tava cheio. Grand Funk, Pink Floyd, Judas Priest, Sweet, o Slade. Bandas que influenciaram toda essa geração que houve de músicos que ouve rock hoje, que criam suas bandas. Ouviram tudo isso aí, tomaram dessa fonte. O próprio Kiss, né, que faz o glam, as roupas, os apetrechos, tudo, Alice Cooper também. Então esses grandes dinossauros que eram destaque na época, que influenciaram muito também a mim a querer estar curtindo música, né? Você disse, não era fácil, né, ter os álbuns, era muito mais complicado. Hoje em dia, entra na internet, a gente tem em YouTube, aplicativo e tal. Mas para conseguir os discos, para o pessoal se reunir, eu ouço histórias suas, história do pessoal, né? Cada um dava um jeito de ter. Sempre tinha alguém que trazia o disco. Como é que era essa história? Tem um fato interessante nessa época que me fez me ligar ao rádio, que foi nos anos 73, 74, eu já fui buscar onde eu vou achar músicas e bandas novas. Que eu sou da época que não tinha o AC/DC, que a gente chamava na época, e nem o Van Halen, que é Van Halen, né? Então não tinha isso, né? Eram as bandas que nós íamos conhecer ainda. Aí eu busquei uma rádio chamada Guanabara, no Rio de Janeiro, e passava todo sábado, tinha a sessão macabra meia-noite. Pegava eu e meus primos, sempre os primos, um amigo ou outro, e com o Deraldo também, que você conheceu, nosso falecido amigo. E era meia-noite, nós estávamos comendo brigadeiro, nós era tudo moleque, 14 anos, comia brigadeiro e eu via a Rádio Guanabara, a Sessão Macabra. E lá conheci muita banda. Muita banda, porque lá chegava tudo, Rio de Janeiro, era a ponte, né, do internacional para tudo. E quem que trazia, Cezinha, os discos para vocês? Como é que vocês faziam para comprar?
Então, aí tinha as lojas em Prudente, bastante. A Agência Lima tinha, né? Tinha várias lojas. Nessa época, devia ter pelo menos 8 em Prudente. Era uma coisa assim fantástica, várias lojas. E você ia conhecendo também. E tinha toda uma nostalgia, né? De pegar o vinil. Né? Mandar o cara passar e não poder comprar. Não poder comprar. Era caro, é que nem hoje. Hoje eu fico imaginando que o vinil nessa época devia ser uns R$65 um vinil. Não era barato. Hoje tem vinil de 200. E aí a gente não trabalhava, nós era adolescente, molecão. É complicado. Queria ficar curtindo rock, nem trabalhar a gente queria. Era um ou outro que falava, eu tô em 14, já vou trabalhar. Não, eu queria vestir meu jeans e sair pela rua. E aquela vontade de vou mudar o mundo. Né? Tinha também. Apesar da rebeldia, eu sempre fui meio comportado até. A minha história aí mostra que eu fui até comportado. E com essa paixão pela Rádio Guanabara, eu falei, eu ainda pretendo fazer um programa de rádio. E a galera naquela época, Cezinha, tinha as turmas, né? O pessoal conta as histórias, tinha a turma do rock and roll, a turma do metal, o pessoal do punk rock. Mas e os shows? Tinha as bandas? Como é que era? Nós íamos atrás das bandas de baile, que elas eram influenciadas por essas bandas que a gente ouvia também, por Deep Purple, por Uriah Heep, por Black Sabbath. E aí a gente ia ver essas bandas de baile e no fim sempre elas tocavam um bisco, uma música do Deep Purple, uma música do Black Sabbath. A gente chegava até a ir pra região de Feijó, Martinópolis, para ver essas bandas de baile, porque era a única coisa que tinha para fazer. Nós estava muito distante da capital. Aí tinha também o cinema, que trouxe o Tommy, filme do The Who, né? The Who, uma ópera rock, uma primeira ópera rock, né? Passou no cinema aqui, Pinball Wizard passou, Woodstock passou, era proibido, mas eu consegui, porque tinha cenas pornográficas na época, né? Mostrar a bunda era ser pornográfico. E não podia entrar menor de 18 anos, tinha censura e era rígida, porque era a época do militarismo. Então a história que você ficou escondido no cinema para assistir novamente a sessão, como foi? Você lembra disso aí? Já foi um pouco mais distante do início dos 70 que estou te contando. Sim. Isso aí foi em 79, eu peguei umas férias minhas aqui, o pai falou, pai, eu vou na casa de um primo em São Paulo. Sim. E quero ver o filme do Led Zeppelin, que não veio pra cá. Já era a segunda vez que o filme entrava em cartaz em São Paulo, eu falei, dessa vez eu vou. Falei pro meu primo que ia pra lá, passar uma semana por lá. Fui lá e foi até engraçado, porque no primeiro dia ele foi comigo no cinema. Era a primeira sessão e a segunda sessão. E quem saísse dessas sessões, havia a primeira e vou embora, era vaiado. Naquela época não tinha videocassete, não tinha programas, não tinha nada. Tinha o Rock Concert já na Globo, no sábado, que anteriormente era o Nelson Mota que apresentava, que era o Sábado Som também, que eu assistia na época, em 74. Em 77 apareceu o Rock Concert. E aí, eu tenho que ver isso aí. Eu tenho que ver o Led Zeppelin. Eu só tinha visto um clipe, um vídeo, uma música, nada mais. Aí eu fui ver o filme em São Paulo. Aí meu primo foi comigo. Assistimos o primeiro dia, nós ficamos na segunda sessão também, que teve que ficar claro. E no outro dia aí nós vamos fazer o que agora? Aí eu falei, olha, eu vou pro cinema de novo. Mas você vai de novo? Nós vimos 2 vezes ontem. Eu vou de novo. Aí eu fui de novo, vi mais 2 vezes. Entrava 2 horas, saía às 6 horas da tarde do cinema. O Led Zeppelin era um fenômeno. The Summer Amazing Summer, é o filme que tem até uma... É um filme junto com um show que acontecia, com as datas que aconteceram no Madison Square Garden, acho que 73, 74. E aí no terceiro dia eu falei pra ele, nós vamos fazer o que hoje em São Paulo? Falei, cara, você me desculpa, ô Luiz Carlos, eu vou de novo lá na Liberdade, no Cine Joia, ver o Led Zeppelin de novo. Então eu vi 6 vezes seguida e sabia, fiquei decorado. O Led Zeppelin foi a banda que conseguiu bater os Beatles, né? Por uma época em vendagem. Foi ele, o grande fã. Foi do comum, né? Foi. E até hoje ainda vejo a grandeza deles, até hoje, né? Comparado com esse Greta Van Fleet que vem vindo aí. É uma coisa rara. Aparece alguém cantando igual. Robert Plant. Apareceu um músico que canta igual. Vamos esperar o segundo álbum, né, Sandro? Vamos ver como é que é isso daí. Agora, vamos já 70, 80... A galera já estava recebendo mais, então, né? aí aconteceu em 78, a rádio, isso é bacana registrar. Sim. Em 78, o Walter Gregg, né? Que nós prudentinos conhecemos, o Greg da máquina, que hoje não tem muita conversa com muita gente, e
E eu peguei, tava inaugurando a 98 FM. 98 FM. Que era Comercial 2. Comercial 2 FM. Comercial 2. E aí me deu aquele estalo, que eu vim com aquela ideia já da Rádio Guanabara lá, da programação da Rádio Guanabara. Uhum. Falei, eu vou lá no Walter Greg bater um papo com ele. Peguei meus discos no braço, fui lá à tarde, entrei na sala. Walter Greg, eu queria falar com você. Pois não, bicho, vai bater um papo. Falei, não tem jeito de fazer um programa aqui no sábado, as tardes de rock. Uhum. E eu tenho esses programas guardados até hoje, os papéis que eu bati a máquina para o que eu ia falar lá. E ele, vamos fazer assim, bicho. Ficamos lá uns 5, 6 meses, que eu não lembro mais o tempo, fazendo todo sábado. Ele mandava abraço pra vila, pra nossa vila aqui, ó, Jardim Aviação. Pra todo mundo que tá curtindo, ó, aqui comigo, Cezinha Crepaldi e tal, César e tal, um abraço e tal. E tocava Aerosmith, Kiss, as bandas da época. Uhum. Então foi minha primeira experiência com o rádio. Pô, bacana. Aí o Stage Dive ele vem depois. Veio depois. Né? Ele vem aí a década de 80, fui seguindo minha vida, fui trabalhei por aí, virei bancário, namorada, família, sempre atuando com alguma coisa do rock, trazendo bandas pra cá, que você sabe disso. Eu fui para São Paulo, já tinha idade para ir para São Paulo, comecei. Como é que você se enveredou nesse caminho de trazer as bandas? A primeira banda que você trouxe, eu lembro que você trouxe o Viper, né, logo no começo. E tem as excursões também, né? Aí as excursões. Então vou puxar na excursão que foi primeiro. Em 79, vamos voltar aqui, em 79, Pelézinho. Sim, Pelé. O Pelé aqui, saudoso Pelé. Saudoso Pelé. Ele pegou em 79, falou para mim, me chamou eu, o Valtinho da Audioway, gente, eu vou fazer um festival de rock aqui, vou trazer o Patrulha do Espaço, o Made in Brasil, o Tutti Frutti, e aconteceu o Rock Jeans aqui. Onde que foi, Cezinha? Foi no Parque São Jorge. Parque São Jorge. Lá no estádio. Eles colocaram uma Jamanta, uma Scania lá, o palco era essa Scania, e foi maravilhoso. O público que foi péssimo, acho que deu 120 pessoas para ver todas essas bandas. O Pelé perdeu muito dinheiro naquilo ali. Acho que foi por isso que depois ele criou o Dourado e Prateado, uma dupla caipira, para fazer dinheiro. Foi nessa época. É verdade. E o Pelé sempre foi um roqueiro, inveterado, gostava de rock. O Fininho, o guitarrista também gostava. O baixo, o Edmilson, que tá aí por aí até hoje. O baixo, que toca um bom violão, uma guitarra, tocou de Purple naquele dia lá. Então aí foi o primeiro lance do rock aqui em Prudente, foi o Pelezinho com o festival. Nós tinha tudo 18 anos. E acabou vindo uma banda pra cá, de um pessoal de Epitácio, o Kiko, que também chamava-se Asa Bruta. Essa banda fazia um tipo no som do Patrulheiro do Espaço. E ensaiava aqui no Jardim Paulista. Tô falando aqui porque nós estamos no Jardim Paulista, viu, gente? E olha o Beija-Flor. Beija-Flor. E aí nós fomos ver aquela banda, cultuamos e não tinha tanta mania de tirar foto. Apesar de eu ter um acervo de fotografia, você não tinha máquina fotográfica toda hora. Era difícil também. E eu tô atrás de alguém que fotografou o Asa Bruta aqui, que ficou uns 3 anos aqui por dentro, tocando por aqui. E também, aí isso já era difícil. Já era, Porque o Brasil ainda não estava na rota dos shows, mas começou a ouvir shows internacionais ali por volta de 80, 81. 81, o Queen veio e o Walter da Audioway, o Valtinho, pensou em levar uma excursão para ver o Queen em São Paulo. Mais de 100 mil pessoas no Morumbi. Foi um público recorde. E aí ele me convidou, você me ajuda a fazer? E eu fiz a primeira excursão junto com ele. Porque ele só se limitou a fazer essa. Sim. Depois dessa eu peguei, Walter, eu vou começar a fazer. E comecei a fazer. E aí começou. Aí 81 foi o Queen, 83 o Van Halen, que foi um ano maravilhoso, o Van Halen e o Kiss. E aí em 85 já veio o Rock in Rio, onde juntamos aqui vários amigos nossos aqui da cidade. Foram acho que 15 ou 16 pessoas. Fomos ver o Rock in Rio no grande momento. César, como é que foi o Rock in Rio, cara? É sempre bom a galera, o primeiro Rock in Rio, porque Ozzy Osbourne, aí foi aquele, várias bandas vieram, né, meu? O Rock in Rio acabou acontecendo porque o Brasil vivia um momento rock. Queen, Iron Man. As bandas nacionais, RPM, Capital Inicial, estavam todas surgindo, Traje a Rigor, todo mundo surgindo nessa época. Boom, né? 84, e o punk 85. Também, os movimentos punk, com Ratos de Porão, Cólera, o Underground falando muito alto. Titãs também veio. Equipamentos começou a chegar no país, melhorando a qualidade de som. E depois do Rock in Rio, as bandas viram, os produtores viram que o Brasil poderia ser uma rota do rock também. Aí começou a vir mais bandas. E aí começou a vir todo mundo pra cá. E o Cezinha, né, nesse meio tempo, né, aí começa a surgir aquela vontade do rádio,
o stage dive ali na cabeça. Tinha vontade de fazer um programa. E aí você trouxe o Viper. O Viper, eu fui em São Paulo ver um festival no Sesc. Fui para São Paulo só para ver esse festival. Eu já tinha idade para ir, fui para lá, assisti o festival e vi uma molecada de 15 anos pulando, tocando, pulando, era o Viper. E o Voodoo eu já tinha conhecido junto com o Flávio Faus, os amigos aqui de Prudente, já tínhamos conhecido em São Paulo. O Flávio queria trazer o Voodoo e eu falei assim, vamos trazer esse Viper junto, que eu já peguei o telefone deles. E é molecada, e eles vêm a troco de pão, água e pão. Essa molecada, que eu chamo eles até hoje, vieram pra cá, vieram no ABB, acabaram fazendo o primeiro show no interior da vida deles. Fomos no ABB com equipamento bem, que toca aqui no Trip, um equipamento bem simples. Sim. E isso tá, pra quem ainda não viu, tá no YouTube. Tá registrado. Está tudo registrado lá, Viper Imprudente, você pode acompanhar. Aí em 90 eu trouxe novamente. Aí eu já tinha passado por mais uma experiência no rádio, eu fui convidado junto com o Alex, que era o dono da 101 FM, e combinamos de fazer um programa junto com uma menina de Curitiba, a Roberta, a Carla. E eu fiquei 8 meses fazendo um programa de rock nas noites de sexta-feira na Prudente FM. E aí vem o stage diving, né? Que é uma outra ideia que você teve. E dali com certeza eu falei, eu tenho que fazer. Foi o que você tenho falou. Que fazer um programa de rádio. Eu preciso, tava no banco ainda, mas... 92, Cezinho? 91. E nessa loucura eu continuava seguindo minha vida, fazendo alguns eventos aqui, que o Viper veio em 90 novamente. Eu ia para São Paulo, trazia camisetas, vendia camisetas e trabalhava no banco. Aí o Paulo Lima me convidou, tinha amizade já desde moleque e já me via como roqueiro na cidade, na rua, todo mundo já me via. Cezinho, eu tenho espaço, tá chegando uma rádio aí, rádio educativa, vai lá que o horário é seu, faz o que você quiser. Educativa FM. Fiquei 22 anos lá. 22 anos. Você tocou num ponto, e eu queria só voltar um pouquinho. As camisas. Hoje a gente encontra camisa em todo lugar. Mas antigamente vocês desenhavam as camisas? Essas camisetas a gente fazia na raça. E você descobria que tinha o dom na raça. Na raça. Eu comecei a pintar e não é todo mundo que você via, umas pinturas saía feia dos outros. O Sérgio Fagundes também, né? Também, então. Mas aí eu vi que eu tinha uma facilidade para copiar. Então eu nunca criei fotos. Vocês pegavam a capa do vinil e fazia a fotografia dela na camiseta. Na camiseta, no pincel, no acrylex. E que bom que eu guardei várias. E hoje ainda tem gente que me dá a camiseta da época que guardou. Eu tenho algumas que foram dadas. Tem camiseta aí de 80, de 79, de 40 anos guardada aí. E também tem umas histórias pitorescas, que a gente estava até entrando nesse assunto, do pessoal, essa divisão, os grupos, o cara do metal, aí se dividia ali no centro, tinha o footing, né? Os caras ficavam ali. Sabe uma coisa que não aconteceu comigo? Essa divisão, por como eu era mais velho, todos me respeitavam. Pô, que legal. Nem respeitavam, desculpa aí, não, tipo, o respeito, esse cara acho que ouve antes da gente, vou falar o quê? Quem trouxe os punks pra cá, os discos e o coller da primeira vez fui eu e mais alguns amigos. Então não tinha brigar o que comigo? Você vai falar do punk comigo? Eu curto heavy metal e trouxe o coller. E daí? Então não tinha porquê. Aí eu via o pessoal de 4, 5 anos mais novo que eu com essas rivalidades na rua. E quando eu tava com essas rivalidades, eu já tava casado. Hoje todo mundo é amigo, né, Zezinho? Mas eles contam as histórias, meu. Teve. Os caras marcavam briga. Marcava. E é tudo amigo nosso. Olha, tudo eu não vou falar uma deles aqui, não. Não precisa, mas é um negócio engraçado. Aí vem o Stage Dive, você cria esse programa lá na Rádio Cultura, né? E educativa. E você teve um correspondente durante esse tempo, que é um cara que foi morar nos Estados Unidos, estava naquele auge thrash metal, as bandas de heavy metal, ele estava ali. Ilen Isaac, como é que era a sua relação? Como é que era? Todos nós, prudentinos, sabemos que o Ilen é seu fã. Né? O Ilen é seu fã. Ele entra com você. Nossa, eu sou seu fã, velho. Eu sou seu fã, ele é fã. E ele é fã mesmo. Não é mania. Ele vira fã do que você faz. Se você é um cinegrafista legal, ele vira seu fã, vai querer trabalhar, vai querer te ajudar. Se puder, ele vai te emprestar o carro para você ir. Faz de coração. Ele faz de coração. Então, é o Ilen. E o Ilen já era amigo meu já há mais de 15 anos nessa época, que ele foi para os Estados Unidos. Ele tinha uma irmã que morava lá. Isso.
E ele foi para Bay Area. Eu falei, meu, você vai para Bay Area, você vai como correspondente. A MTV estava no auge. Era 94 isso. A MTV, 93, 94, a MTV estava bombando. Então você vai lá como correspondente. Eu vou te dar um crachá da programação. Você fala uma hora que você é da MTV e fala que você é correspondente desse programa de rádio. Foi com a careta do Stage Dive, foi para lá. E o Ilen é fuçado, você sabe. Ele entra em qualquer lugar, com aquela com amizade, batendo um bom papo. O Ilen é bom de papo, de amizade, e conquistou. O Ilen, além de adentrar shows do Fight, de bandas de nomes reconhecidos. Ele tem a gravação do Fight. Show. E ele mandava a carta toda semana para mim, quase. De 15 em 15 dias chegava uma carta do Ilen. É época que mandava a carta, viu, galera? Hoje em dia é difícil. Não tinha e-mail. Não existia isso. A internet veio muito depois. Poucos tinham computador. Nossa. E era cartas, aí ele mandava vinil, esse vinil você entrega para tal pessoa, esse é do Diniz, esse é do Flávio, esse é de... Ele mandava. Forbidden, Metallica. Cartões postais, ele mandava, esse você entrega pro cartão. E eu saía pela rua, pelos amigos, entregando os cartões. Nós temos o registro delas, de algumas, ele tem algumas, entrevistou muito grupo. E o Stage Dive, quando o Sepultura começou a fazer sucesso lá fora, ele já estava me entrevistando lá, o Max, falando, eu sou amigo do Cezinha, que eu já conhecia o pessoal aqui. Cezinha? Do Cezinha, Cezinha lá do Del, ele já entrevistava lá na Bay Area, o pessoal do Sepultura, e entrevistou muita banda, que a gente vai ficar aqui e vai falar. Não, se a gente ficar aqui, nós vamos ficar alongando. E aí entra meados dos anos 90, aí eu me lembro que já, pulando um pouco, 99, você faz aquele show. Traz os Symbols, traz o Toy Shop, lá no gramado, no campo do Parque do Povo, e faz o show 8 anos, do programa Stage Diving. 8 anos. Os Symbols, uma banda fantástica, você que é mais novo não conhece, procura, viu? Que é aquela banda que tinha tudo pra chegar. Que tinha um tal de vocalista que depois virou vocalista do Angra, o Edu Falaschi. Como é que foi para organizar aquilo? Eu me lembro que ele veio uma vez no workshop aí, Cezinha, e ele falou, foi a primeira vez que nós recebemos um cachê bacana e fomos tratados como uma banda mesmo. Sabe o que foi fundamental para isso acontecer? Agripino de Oliveira Lima e Eudes Figueiredo. Cara. O Eudes era o gerente da rádio. E tinha também aquele apoio do Paulo Lima. E eu cheguei pro Agripino e falei assim, fui na prefeitura, eu gosto de contar isso porque quando for falar a parte ruim do Agripino, a gente pode falar também, que não é o caso hoje aqui, nós vamos falar a parte boa. Eu adentrei com aquela sala aberta, que é a famosa sala aberta dele. Não tinha porta, né? Professor, fala Crepaldi. Eu falei assim, então, você sabe que eu tenho um programa lá, o que você quer? O que você precisa? Eu preciso do Parque do Povo. Ué, o Parque do Povo já é seu. O que você vai? O que você quer fazer lá? Eu quero fazer um show de rock lá, um evento. E o Eudes vai me ajudar. Vou trazer umas bandas da região aí para fazer aqui. Pode fazer. Tá, mas eu preciso por escrito. Autorização. Existe um secretário aqui para estar organizando isso aí. Ele pegou, rasgou um papel de uma beirada de lá, assinou. Procura Maria e faz o seu show. Alguma coisa nessa palavra, e assinava uma pista assim, um pedaço de papel. É verdade, isso é verdade. Eu fui no guichê da Maria, sei lá se era Maria, Dolores, quem que era lá. Sim. Ô Maria, tá aqui, ó. Falei com o Agripino ali, com o prefeito, e ele falou para entregar isso aqui. Eu não sei se tá correto. Tá sim, tem a data aqui. Põe a data aí que você precisa. O que é? É o Parque do Povo lá na frente do posto lá. Do Copalto lá. Então tá bom, que dia que é? Eu vou pôr aqui na agenda. Enfim, resumidamente, aconteceu, convocamos as bandas. Eu já tinha contato com algumas bandas. Sim. E o Tuata veio na sequência. Veio o Dragon Heart. Então essas bandas já tinham telefone e o contato escrito, liguei para elas. Uma van nós vamos contratar, então aí já veio o apoio do Eudes. Vamos fazer isso? Eudes? Vamos fazer. E gratuito. Aí quando alguém hoje, um ou outro fala, poxa, mas é pago? Era gratuito devido ao apoio, ao acesso que você tinha a tudo isso. Nossa, que hoje já não era mais condição. Você acha que tinha alguma ambulância lá parada para levar alguém? Não tinha. Ninguém ficava doente. É verdade, isso é verdade. Ninguém ficava doente. Então só eram outros tempos, aconteceu o de 98, aconteceu de 99 com o Tuata Dedano, o Dragon Heart. Aí em 2001 já foi no ginásio, já foi lá no salão. E aí depois nós já fomos pro Salão do Limoeiro também. Que aí veio o Angra com a nova formação. E por que mudou, não foi mais gratuito?
um novo prefeito, acabou tudo. Muda. Aí acabou tudo. São coisas, aí é política, eu não condeno nenhum outro prefeito, não condeno ninguém, os tempos vão passando, as coisas vão mudando. Hoje você já não faz mais nada sem pagar muito dinheiro no Parque do Povo. É difícil. É difícil. Hoje é difícil. E aí eu fui pro Limoeiro também, tinha o apoio da rádio, que pertence ao grupo, que é dono do Limoeiro, então tinha esse acesso. E nós trouxemos mais bandas com valores também bem pequenos, você sabe. Eu lembro, o custo era isso aí eu mínimo. lembro. E aí veio a segunda vez do ano, porque a primeira vez foi em 94, né? Aquela formação do Angels Cry, André Matos, isso, em 94 nós trouxemos o Angra aí. O Angra na turnê do Angels Cry, primeiro álbum, que é um álbum fantástico, sensacional. Fantástico. E aí vem 2001 com a nova formação, né? 2001 com a nova formação. A banda nova. E eu fui lá no lançamento da nova formação, do álbum Rebirth em São Paulo, eles me convocaram. O lançamento do Ice Rain, né? Aquele EPzinho. Isso, EPzinho, eu tive lá em São Paulo. Então nós sempre fomos vistos aqui. As gravadoras mandavam da Europa. E o legal é que você fez um vínculo com esse pessoal, né, Cezinha? Contato com o Kiko Loureiro, com o Rafael, com todo mundo. Com tudo isso que nós estamos contando, nós conseguimos uma coisa que é difícil você conseguir. A credibilidade. Isso. A rádio, a programação do Stage Dive, conseguimos uma credibilidade. Nós éramos cadastrados na Nuclear Blast na Alemanha, como um programa de rádio. Eles mandavam CDs para cá, mandaram mais de uma década CDs, enquanto existia aquela venda gigante. Porque eu lançava eles na programação do Stage Dive. E também, que você deve ter acompanhado, eu também comecei a entrevistar os músicos das bandas europeias, né? Claro, Primal Fear, Creator, Gravedigger, várias bandas passaram pelo Stage Dive. Então nós não estávamos numa capital, mas nós fizemos a nossa capital do rock aqui. Outro show também que foi memorável, 2003, Xamã. Xamã. Xamã veio com aquele álbum Ritual, André Matos, a nova formação, todo mundo qual é que é, um dos melhores shows que eu assisti até hoje. Nessa época veio na mesma época o Eminence, né? Eminence também. Com o Steel Warrior lá de Santa Catarina. E tudo nesse mesmo esquema. Nós mandávamos, a van vinha de lá, pagava pro cara da van, as bandas vinham, dava um cachê pequeno, um almoço, uma comida, um tratamento bacana, hotel, a banda saía super satisfeita, porque vendia CD, vendia material, vendia camiseta, então era uma cooperativa bacana, naquela época que existia, uma irmandade. E aí a vendagem, Cezinha, o CD começou a vender muito, né, anos 2000 ali, muita gente, pessoal, todo mundo comprando, mas depois deu uma caída, né? Deu uma caída. Porque a gente tinha free shop, tinha a Vícios, discos e afins. A Vícios, né? Que depois eu acabei comprando, virou a... Ainda tinha no fim, no finalzinho de carreira, ali, antes de fechar, né, a Agência Lima. A Agência Lima. A Center Music lá na Americanas. Isso. E o pessoal independente, o Eugênio também veio nessa leva aí nos anos 2000. O Eugênio veio também. Só que depois foi muito útil um pouco, também. Né? Nós caindo. Nós, como gostamos do estilo, a gente ainda acaba comprando, colecionando, mas muita gente parou nessa. Muita gente parou de comprar. Você acha que prejudicou? O que aconteceu aí? Essa venda de CD fez com que muitas bandas passassem a deixar de acontecer. Teve até aquela briga, né, histórica do Metallica com o Napster, né? Então teve que ter um novo costume para os grupos de rock. Nós temos que ganhar com os shows. Os cachês aumentaram e com isso também parou de vir banda para cá também. Isso. Né? Porque nessa época que você está falando que veio o Xamã, já tinha vindo o Angra com o lançamento do Rebirth, o Xamã com o Ritual. E depois começamos a trazer mais bandas. Ratos de Porão, Ratos de Porão, veio outras bandas aí bacana. O próprio André Matos depois sozinho com o Viper, né? Fizemos. Aliás, é bom citar isso aí, que foi a primeira reunião do Viper. Foi imprudente. Eu gosto de frisar isso aí também, porque para me trazer o André Matos, eu que era mais amigo nessa época de contato do André do que o próprio Viper. Olha que coisa. Porque eu liguei pro Viper, pro Felipe Machado, se ele ouvir isso aí, ele vai comprovar. Eu liguei pro Felipe, vamos fazer uma reunião aqui de vocês? Vocês vieram já 2 vezes, foram todos momentos históricos da cidade e toda vez que vem por dentro vira um momento histórico. Você liga pro André para ele vir? Cezinha, sei que vai ter que ligar, cara. O André já era o André. Sim. O André era conhecido no Japão, na França. Existia aquela conversa que o André não podia andar pelas ruas de Paris. O André foi cogitado para ser vocalista do Iron Maiden. Tinha tudo isso aí. Aí eu não tava nem aí. Peguei o telefone dele, liguei pro André, Cezinha, como é que vai? Como é que vai seu filho? Como é que vai sua esposa? Como é que vai? Perguntar da família. E não é porque ele morreu, ele era especial. Ele era especial, por isso que está acontecendo tudo isso aí que estão se fazendo pelo André, esses tributos,
essas homenagens, as minhas estão chegando aí também, com alguns documentos que eu tenho guardado dele. Bacana. E o André falou assim, mas você já falou com a banda para fazer essa reunião? Já, vai, todo mundo topou. O Beat, veio tudo, só não veio o Ives Passarel porque estava no Capital e não tinha. E se fosse numa data que ele não tivesse agenda, compromisso, né? Ele viria também. Falou para mim que viria. Olha só. E então não veio o Renato Gratia na bateria, os outros músicos do Beat Passarel, o Felipe Machado. E a diferença foi que ele era o André Matos, ele veio de avião. Custou um pouco alto pra gente aqui, mas ele veio de avião. E os outros vieram de ônibus. Isso foi em 95. 2005. 2005. Então a primeira reunião do Viper foi aqui. Daqui eles tiraram esse sabor que a coisa poderia... Que aí em 2012, 2009, 13, né? Acho que eles já começaram a se unir, a amadurecer a ideia. A ser convidado para tocar. O Viper começou a fazer show de novo e convidava o André para tocar, porque tinha um outro vocalista. Sim, isso. E até veio outro vocalista aqui, né? Você lembra, né? Bacana, do Viper foi. César, nós estamos chegando aí no final, muita história. Tem bastante. Mas é bacana, é bom registrar, nós vamos deixar registrado na TV Câmara. Bacana. Mas você tem também um papel fundamental, porque mês de julho agora se tornou corriqueiro Presidente Prudente, Termas do Rock, Sesc Termas, 12ª edição, vamos ter aí Paralamas, Humberto Gessinger, Angra novamente, pela 4ª vez em Presidente Prudente, agora com o Fábio Leone, um vocalista muito conhecido, italiano. Vamos ter mais uma vez o Corsos. Quem não foi da outra vez, em 2013, vai agora, porque o show do Corsos é bom. César, mas esses Termas do Rock tem, né, o seu DNA tá ali também, você ajudou o pessoal. Eles até lembraram e registraram numa matéria, tá no site lá. Hoje eu já divido isso com os roqueiros de Prudente. Aquele pessoal que acompanha a programação do Stage Diving, coloca a hora que eu posto alguma coisa, o pessoal vê, porque o Sesc ele dá muita atenção para o que você está ouvindo, o que a região está fazendo, tal. Mas o meu dedo eu diria que foi, eu não vou falar de Angra não, eu vou falar do Termas do Rock, naquela área de convivência do Sesc. O João Roberto, ele que preteriu, ele falou assim, eu tô querendo fazer um show de rock aqui, então se alguém começou isso, foi o João Roberto. Ele falou, você me ajuda? E é o que o Sesc usa. Se você não ajudasse o Sesc, você que está ouvindo, você que tem a sua banda, você que é músico, não existiria o Sesc. Esses eventos semanais, esses eventos diários. E o Termas do Rock surgiu nisso aí, nesse evento que ele falou, vamos fazer? E fizemos. Começou há 11 anos. E a gente sempre tem um dedinho, já que você falou do dedinho, uma opinião. Porque tá registrado. O Thiago Ferri escreveu, tá lá, eu li, falei, bacana lembrar, né? Bate um telefone ali, do João Roberto, que ainda tá aí, graças a Deus. Tá aí até o João hoje. Fica aí, velho. Cara, gente boa. Que dá atenção pra você. Não dá atenção pro Cezinha, acho que eu não vejo nada de especial. Eu só sou mais velho e tenho uma história pra ser contada. Porque eu acho que eu sou igual a todo roqueiro que tá nascendo aí, que tem banda, é tudo igual. Nunca fiz diferença, tanto é que essas bandas Prudente, nós não falamos, todas abriram as festas, as bandas que eu trago, todas abriram o Stage Diving, e eu dei força para todos, isso eu faço de coração, que a gente quer ver a cena crescer. E o Sesc, uma salva de palmas para o Sesc pelo Termas do Rock, que acontece só em Prudente. Verdade. César, quero agradecer a sua participação, por nos receber aqui na sua casa. Por mim, nós ficaríamos aqui conversando horas e horas. É sempre bom falar de rock and roll. Sempre bom, bacana. Obrigado. Eu quero que você deixe uma mensagem para o pessoal mais jovem que está se enveredando aí nesse mundo. Poxa vida. Geralmente as pessoas acabam a entrevista e falam, os seus 5 melhores álbuns, que bom que você não fez essa pergunta, os 10 melhores álbuns, os seus 5 músicos principais. Mas o que eu desejo para esses jovens é que acredite na música, acredita no que você faz. Eu sempre que um músico pisou no palco do Festival de Bandas de Garagem, eu falo assim, esse músico, no futuro, ele vai ser um engenheiro, ele vai seguir a vida dele para outro ramo, e que a cultura, que a música seja uma sabatina para você virar um grande profissional na sua vida. A música faz isso com você, tenha certeza disso. Então acredite nisso
que vai ser bom para você, vai ser bom pro rock and roll, vai ser bom pra música e pros seus pais também. Legal, Grande abraço. Legal. Esse foi o Cezinha Crepaldi, aqui conosco no Câmara Apresenta. Eu agradeço mais uma vez, Cezinha, por nos receber na sua residência, e você que nos acompanhou agora sabe um pouco mais da história, não só, né, desse cara aqui, como do rock and roll em geral e também aqui em Presidente Prudente. TV Câmara, transparência a serviço da população.